Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vida OnCast. Roda a vinheta, Lucas! Toda vez que é pra gravar Vida OnCast de saúde bucal e de odontologia, eu fico assim, ó, sorrindo. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros dentinhos das crianças, que é um marco cheio de descobertas e muitas dúvidas dos pais. E o que falar desses dentinhos quando eles nascem, crescem e caem? São muitas dúvidas, mas hoje nós vamos tirar todas elas e você vai entender como ajudar os pequenos a sorrir de orelha a orelha. E para me acompanhar nesse papo aqui de hoje, eu tô com a Adriana Moraes, analista de RH e mãe do Apolo, de 3 anos. Eu amei o nome do Apolo, Adriana. Bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada. E tô com o doutor Alexandre Carvalho, dentista. Muito bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado, é um prazer, Lívia, estar aqui. Prazer é nosso. Adriana, o Apolo tem 3 anos, então a gente estava aqui na maior conversa, né? Era antes de ligar as câmeras, porque antes acontece muitas coisas, né, Lucas, aqui. O Lucas adora o papo que vem antes. E o Apolo, como ele tem 3 anos, os dentinhos dele ainda não caíram. Mas como é que foi o desafio dos dentinhos dele nascendo? Porque tem muitas questões, né, que a criança não quer comer, a criança fica enjoadinha, aí também não sabe se comunicar direito. Como é que foi na tua casa com o Apolo? Então, nesse nascimento dos dentes, né, assim, todos os sintomas possíveis, né, acontecem, né? Então, tudo que o pessoal fala é mito, né, dá febre, não dá febre, dá diarreia, não dá diarreia, com certeza tem muitos sintomas que vêm com o nascimento dos dentes, né? Às vezes, do nada, a criança começa com uma febre, começa a já ficar mais chatinha, e aí logo que passa um tempo, você já vê que era um dentinho que estava nascendo, né? Entendi. Então, é uma fase bem complicada, assim, para os pais também, né? Para poder ter, né, tem remédios hoje em dia que você pode passar na boquinha da criança para aliviar, mas mesmo assim ainda deve ter uma dor, deve ter um incômodo ali que é bem complicado. Sim. Doutor Alexandre, é comum, né? É natural que os pais se preocupem nessa fase dos dentinhos nascendo. Quais são os cuidados básicos que os pais precisam ter com a saúde bucal da criança quando os dentinhos estão nascendo? Bom, é natural e excelente que tenha essa preocupação, porque muitas vezes a gente não acompanha, não sabe qual que é a evolução disso. Os primeiros dentes, a Adriana sabe, nascem por volta dos 6 meses e é aquela situação, a criança não se comunica, a criança não fala o que está acontecendo. Então a gente costuma recomendar que assim, dentista, para quando você vai no dentista? Quando já está com todos os dentes? Não, logo no começo, uma fase boa para a gente acompanhar, ver. A gengiva começa a ficar com 6 meses com um aspectozinho, já o formatinho do dente. E claro, aquele dente vai romper uma gengiva, vai romper uma barreira ali, a criança vai sentir aquele incômodo e tal. E o dentinho apareceu, a gente já começa, a higienização já começa, até antes. Sim. A gente recomenda sempre bebê passar a fraldinha no tecido gengival, porque fica o leite, fica, né? Só a fraldinha. Só fraldinha, às vezes seca. A fraldinha ou seca, da ou pontinha embebida. do dedo ali, né? Com a própria água e tal. Mas limpar o rebordinho gengival, porque aquilo fica o resto de leite e tal. Então a gente recomenda limpar. Nossa, mas sem dente? Sem dente. E aí, conforme o dente nasce, hoje em dia a gente tem nessa fase dos 6 meses, que essa gengivinha está começando ali, o dentinho está começando a nascer, 6, 8 meses. A gente tem umas dedeiras que você encaixa no seu dedo e ela tem uma sardinha bem macia. Então você massageia essa gengiva de forma que a gengiva acabe ficando mais molinha para que o dente consiga nascer com mais facilidade. Então, a partir daí, nasceu, vamos limpar, vamos escovar. O cuidado começa nessa época, né? Entendi. E, doutor Alexandre, quando a criança ali tá nascendo com o dentinho dela e ela fica enjoadinha e, por exemplo, não quer comer, não quer mamar, o que é que faz? É difícil, Lívia, porque assim, eu sou um pouco relutante com a questão de medicação para criança nessa idade para isso. Mas eles ficam, né? O dentinho tá nascendo, a criança tem febre. Não tá na literatura, não tem aquele manualzinho ali que a gente tem que seguir. Mas a gente acompanha, a gente vê o histórico, a gente, né, eu tenho 3 filhos, eu acompanhei isso, vê o que precisa, né, se é uma fase que o dente tá ali, você percebe aquela inflamaçãozinha que ele vai nascer, uma comidinha mais levinha e tal, mas não tem muito jeito.
né? A gente Vai acabar passando, né? não tem jeito. Se precisar medicar, aí a gente entra com um analgésicozinho bem leve para a idade, para o tamanho, né? Aquela uma gotinha, tal. Não tem muita, tem pomadas hoje em dia que aliviam isso, que tem anestésicos, mas assim, são paliativos. Aquele processo vai acontecer de qualquer jeito. É saber que é uma fase natural e você Não vai tem ter que levar fazer. da melhor maneira. E tem que fazer mesmo. E, Adriana, você já pensa aí quando os dentinhos aí do Apollo estiverem Eu caindo? já tenho medo já dessa Já tem fase medo? aí. Eu já tenho. Porque hoje, nessa questão da escovação, já é ainda um desafio, né, pra gente, nós Como pais. é que tu faz na né? tua casa pra deixar esse... Eu vejo muitos conteúdos, né? A gente que trabalha aqui com redes sociais também, de como deixar esse momento da escovação. Porque, assim, eu não gostava de escovar o dente quando eu era criança, né? Eu queria brincar. Então, Pois é. a gente vê muito conteúdo de como deixar essa fase mais divertida. Sim. Como é que tu faz lá com o Tem Apollo? que ser por base da brincadeira mesmo. Então, comprar uma escova diferente, uma escova divertida, com personagem que gosta. Entendi. Né? Vale tudo nessa hora pra Contar tentar fazer historinha. da melhor forma. Contar, olha, o bichinho do dente, vamos limpar, senão o bichinho do dente vai ficar aí, ele vai comer seu dente. Não pode, vamos tirar ele daí. E aí a mãe fica lá, o pai segura, a mãe tenta escovando em cima. Agora embaixo, agora em cima. E todo dia essa luta. Como é que a gente faz isso para as crianças, para deixar essa fase menos pesada? A gente acompanha pais. Se o pai transmite o medo para a criança e a criança pensa, meu pai tem medo, eu tenho medo. Então chega lá é muito complicado. Então tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa... Tem pai que ameaça a criança com o dentista. Você vai no dentista. Se você não escovar, você vai no dentista. Então o dentista é o vilão, né? Então a gente chega ali, a criança já desesperada, né? E você tem... É um trabalho mais difícil do que quando você naturalmente acaba levando. Eu vou voltar um pouquinho na questão da escovação. Certo. É uma fase terrível. A gente compra escova de bichinho do personagem predileto, a gente, né, tenta, mas é uma luta, né? Eu costumo brincar e até correndo o risco de ser cancelado. Eu tenho três filhos. Eu tenho 3 filhos. E era um parto, né, quando eles são pequenininhos, tal. E eu me lembro que assim, gente dentista, né, tal, vai escovar. E tem que escovar direito. Não adianta. E a gente tem o pai dentista é o peso, né? Do pai e a gente dentista. tem um problema muito grande com essa questão, Lívia, porque eu pego crianças, além de pediatria, né? Eu faço a parte de endodontia, que é canal, e eu tenho cada vez mais crianças de 8, 9 anos com os primeiros dentes permanentes, com canal para fazer. É uma coisa... 8 Nossa. anos. 8, 9 anos. E numa vertente... Como crescendo. é que evita isso, doutor? É com Então, escovação? É com escovação e cuidado. Eu não sabia. Porque primeiro que assim, um buraquinho no dente, uma cavidade, não aparece de um dia para o outro, né? É verdade. Então, se você faz essa escovação do seu filho com ele diariamente, você vai ver o que está nos dentes dele. Você vai ver o que tem ali. Então, a chance de você chegar numa situação dessa é muito menor. Porque você está acompanhando, você está vendo, você está olhando a evolução. Então, a gente tem que escovar, tem que olhar. E por que o dente de leite cai? O dente de leite cai porque a raiz dele, o dente permanente vem embaixo, vai desgastando essa raiz, a gente chama de esfoliação, e aí esse dente perde a raiz, ele não tem inserção, ele fica mole e cai. Mas às vezes o caminho, um dente vem numa posição que não chega a esfoliar essa raiz, aí a gente tem que intervir. E aí vai para o consultório, aí a gente tira, e aí que é legal sempre o acompanhamento, que a gente olhe, que a gente faça uma radiografia para ver a erupção, porque os dentes são formados na idade fetal, não é o dente... Né? Então, se você tirar uma radiografia de um bebezinho, os dentes permanentes, os dentes estão lá na radiografia, porque isso é formado em idade embrionária, em idade fetal. Então tem que ter o acompanhamento. Ótimo. Então é diálogo, acompanhamento e observação. Isso, né? Muito. Agora, saindo um pouquinho aqui da questão do nascer e do cair dos dentes, eu vou entrar aqui no assunto polêmico. Lucas, coloca aí aquelas bombinhas que tu coloca do assunto polêmico. Vou falar de chupeta e de chupar o dedo. É verdade, doutor Alexandre? Não esconda nada da gente. É verdade que faz mal? É aconselhável? Não é? É polêmico. Muito. E eu sou dentista, 3 filhos, né?
A criança tá lá. Eu sempre falei, chupeta nem pensar. Nossa, nunca. O Apolo usa chupeta? Nunca usa chupeta. Nunca usou? Graças a Deus. Os meus também Ótimo. não. Mas assim, a hora que a criança tá ali, chorando, você já invocou todos os santos possíveis e imaginários, você vai lá e fala assim, vai. Não tem certo nem errado, né? Tem ali É. o que é melhor pra Vem a criança, chupeta. pro pai, sim, pra mãe. é prejudicial. Por quê? Porque a chupeta, principalmente, ela tem formatos anatômicos, que é a chupeta ortodôntica, que ela tem um formatinho que minimiza esse problema. E tem aquelas chupetas que são redondinhas. O excesso do uso da chupeta, né? A continuação daquilo, a própria mamadeira, tem criança que fica com o bico da mamadeira ali o tempo todo, ela muda o formato da mordida. São aquelas Entendi. crianças que você vê morder e os dentes de cima não encostam no de baixo, porque é o formato, a gente chama de mordida aberta, é o formatinho da chupeta ou do dedo. Ah, entendi. Porque- Que causa isso? Causa. Então, assim, é prejudicial nesse sentido. Então, se não tiver jeito, porque às vezes não tem, né? E a gente sempre recomenda, vamos lá, uma chupeta com formato anatômico, que é uma chupeta ortodôntica que fala, as mamadeiras também com formato anatômico, mamadeira só para a hora da mamadeira e não como consolo ali para a criança. Então, tudo isso, mas isso você consegue como? Indo lá, fazendo acompanhamento, ouvindo uma opinião, buscando as informações. Então, é muito difícil ainda hoje em dia. Em determinada fase, se a criança tirar o hábito, né, da chupeta e tal, a mordida volta. Ah, entendi. Então, dependendo da época, dependendo da da fase, idade, né? ela volta. Então, assim, é um prejudicial, mas um prejudicial que, assim, se der para evitar, legal. Se não der para evitar, Faz parte. faz parte. A gente acompanha. Acompanha e vai O resolvendo importante é no acompanhar, caminho. é. Vai Com resolvendo no certeza. caminho. Depois você corre lá no dentista. É, Depois depois vai lá, né? depois procura o doutor É, Alexandre. a gente sim. tem que trabalhar, não tem jeito. Muito obrigada, doutor Alexandre, pelas dicas e pela sua participação. Eu meio conversar com você. Muito Obrigado a obrigada, você. Adriana, pela sua participação também. Obrigada, Lívia, adorei. No próximo bloco do Vidão Cast, você vai aprender como ter uma relação mais saudável com comida. Não saia daí, a gente volta já. Ah, tá aqui, ó, Vida On Cast. Essa marca aqui, gente, acompanha a virada de marca da Apvida, que vocês podem ver em todos os nossos canais proprietários. O Lucas vai mostrar aí, Lucas, a nossa nova marca, onde você pode ver, onde você pode entender todo esse conceito e como é que foi feito todo esse trabalho da nova marca da Apvida. E agora, roda a nova vinheta, Lucas! Você já parou para pensar em como a relação com a comida afeta não só o nosso corpo, mas também a nossa mente? Hoje, no Vidão Cast, nós vamos falar sobre um tema que não pode ser tabu: distúrbios alimentares. Você vai entender os sinais de alerta, os impactos desse problema na sua saúde, como prevenir e como ajudar quem passa por esse desafio. E para me acompanhar nesse papo, eu estou aqui com a doutora Suzane Soares, psiquiatra da Diretoria de Clínicas Médicas e Telesaúde da Apvida. Bem-vinda, doutora Suzane. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. O prazer é todo meu. E a Letícia Figueiredo Franca, analista de recursos humanos. Bem-vinda, Letícia. Obrigada. Obrigada a você. Bem, a gente estava aqui tricotando, falando da questão do tabu, né, doutora Suzane, que às vezes a gente fica, ai, meu Deus, vocês vão falar sobre distúrbios alimentares como se fosse uma coisa de outro mundo, e é algo muito comum que às vezes as pessoas não conseguem identificar. Quais são os sinais de que uma pessoa ela está passando por um distúrbio alimentar? Os sinais podem ser vários, né? Se nós pensarmos em quadros, por exemplo, como anorexia e bulimia, vão ser sinais diferentes, por exemplo, de quadros como compulsão alimentar. Os sinais, por exemplo, da pessoa em geral, né? A anorexia e bulimia começa com o adulto jovem e adolescentes, né? A anorexia, muitas vezes, a adolescente, a jovem começa a reduzir cada vez mais, né? A sua ingesta calórica. Em geral, começa com uma dieta, uma simples dieta. Entendi. E isso vai evoluindo de uma forma muito gradativa, né? E a pessoa começa a perder peso, né? De uma forma muito acentuada.
né? Muitas vezes ela para de comer junto com as outras pessoas, né? Para que as pessoas não observem que ela está restringindo as calorias, ela passa a fazer a própria comida. Por outro lado, existem também as compulsões alimentares, né? Muitas vezes também existem esse caráter, né, de isolamento. A pessoa tende a comer muito, né? Em curto espaço de tempo, né? Sim. E depois vem um pensamento, uma sensação de culpa muito grande. E, em geral, essa pessoa faz isso não nos ambientes sociais, né? Sim. Então, elas fazem isso de uma forma mais isolada. Então, Entendi. são vários sinais, né? Que eu acho que é importante a pessoa que está contando calorias sobre tudo, Sim. né? Tudo Tá que comendo vai... escondido. Que tá comendo escondido. De mais ou de menos de mais ou de escondido, menos, né? Exato. Entendi. Né? Até, assim, existe uma questão que é importante, a ideia do comer saudável, fazendo dietas, por exemplo, com um grupo nutricional apenas, que eu acho que ficou bastante visível recentemente nas redes sociais, né? Algumas influenciadoras falando da dieta do ovo, e a pessoa comia simplesmente só ovo, Sim, né? sim. E aí eu levo à carência de outros componentes nutricionais que são importantes para a nossa vida. Né? Entendi. Letícia, como é a sua relação com a comida? Assim, eu acho que eu já vivi muitos altos e baixos nesse relacionamento. Então, eu sempre fui uma pessoa magra até meus 18 anos, comia o necessário, estava tudo bem, nunca tive essa vontade, assim, doida de comer bastante. Só que dos meus 18 aos meus 24 foi aonde eu entrei na obesidade, então eu engordei mais de 30 e poucos quilos por conta disso. Então, se eu ficava muito feliz, eu comia, se eu ficava muito triste, eu comia. Então, qualquer momento para mim era a oportunidade de comer bastante. E sempre em bastante quantidade, e sempre alimentos ricos em gorduras, açúcar. Eu acredito que hoje esteja no meu melhor momento, claro que assim, não o melhor momento do meu corpo, que eu acredito, mas assim, de saúde mesmo, mental, assim, de alimentos ricos em benefícios para mim, mas eu já vivi muitos altos e baixos, assim, que é Entendi. muito complicado, né? Mas hoje eu acredito que esteja numa relação boa. Então essa tua relação que tu considera hoje que tá melhor por causa da tua mente, você foi atrás de ajuda de profissionais? Como é que Sim. foi esse processo? Sim, eu já, nesse meio do caminho onde eu tive altos e baixos, eu já também fiz, como a doutora falou, dietas absurdas, que eu comia queijo e salame, achava que ia emagrecer nesse nível, assim, de pessoas que eu tinha procurado, Gente, mas queijo que e não... salame, Exatamente, era tipo a Nunca base de tinha ouvido. gordura. Dieta cetogênica, né? Isso. Então a gente comia muita gordura e assim, pra mim não fez nenhum efeito, ao contrário, né? Quando a gente se priva muito, depois a gente volta com a corda toda querendo comer tudo possível. Então eu procurei agora profissionais que realmente me ajudem, porque eu comecei a entender que eu não tenho que também ficar sem comer para emagrecer, para ter uma vida saudável. Excelente. Eu posso comer uma quantia adequada, no qual eu não sinta fome, mas que eu coma a quantidade correta e a comida correta, sabe? Então, hoje eu passo no nutricionista, tenho também passado no endócrino. Então, bem certinho, assim, tem um acompanhamento mensalmente. Nota 10, né, doutora Suzane? Excelente. Nota o 10. tratamento é multidisciplinar, né? Isso, exato. O tratamento envolve, muitas vezes, um psiquiatra, um endócrino, um nutrólogo, a nutricionista, a psicóloga, né? Então, é um tratamento multidisciplinar que é extremamente importante. Claro, mudanças de hábitos, né? Sim. É importante entender também o que é compulsão e o que é o comer afetivo, que é diferente. É verdade, né? é verdade. O comer afetivo, acho que muitas pessoas chegam nos consultórios falando, eu tenho compulsão alimentar, né? E muitas vezes é um comer afetivo mesmo. Como é que eu vejo que, não, hoje eu não estou realmente, eu estou com uma compulsão. Como é que eu percebo? É você comer e você sentir culpa? É você comer ao invés de 2 pedaços de pizza, 8 pedaços de pizza? Qual é essa linha tênue que é assim um aviso? Procure uma ajuda médica. Qual é essa linha tênue? A compulsão alimentar, ela é o comer muito, tá? Uma ingesta calórica alta em um curto espaço de tempo. E isso gera, em seguida,
a sensação de culpa, né? O mal-estar. Então, a pessoa se sente culpada por ter feito esse excesso de alimentação mesmo, de ter comido muito. É importante ressaltar que a compulsão alimentar, ela é o comer muito, mas não necessariamente algo que eu goste. Por exemplo, eu vou atacar a geladeira à noite e aí eu vou no que tem. Tem um prato de comida ali, um prato de macarrão, um prato de arroz frio, e às vezes eu vou comer aquele prato de arroz frio. E eu vou comendo o que tem, muitas vezes, inclusive, com uma sensação de engasgo depois, sim, né? sim. E por isso a culpa é bastante comum. Como é que você avalia essa nossa relação com as redes sociais nesse sentido, de tanta comparação e da gente ficar vendo ali o corpo da pessoa e achar que aquele corpo é ideal pra gente? Quando a gente pensa tanto em anorexia quanto em bulimia, existe uma questão ambiental, né? Sim. E existe a herdabilidade, assim, existe uma questão genética associada, né? Sim. Quanto mais cedo a criança que tem uma anorexia desenvolve esses sintomas, em geral, é porque existe um fator ambiental ali, né? Verdade. Então, são situações bastante complexas, as redes sociais têm acentuado bastante essa cobrança com o corpo e com a imagem. Sim, né? esses assuntos não podem ser tabus. Sim. Porque talvez hoje, a Letícia... Tu tem quantos anos hoje? 26. A Letícia de 26 entende coisas que a Letícia de 18 não entendia, porque hoje se fala, né? A gente se fala. Então, é por isso que é importante a gente tirar esses tabus, né? Esses muros desses assuntos, porque às vezes uma pessoa não sabe, aí passa, vê um vídeo, vê um relato, diz, é isso que eu tenho, e vai se aprofundando, e às vezes salva, né, a vida da pessoa, porque os distúrbios alimentares também matam. Existe alguma prevenção, doutora Suzane, disso? Como é que a gente pode fazer? É aquele basicão que a gente escuta aqui todo o programa, comer bem, fazer exercício, cuidar da mente. Como é que a gente previne? Eu vou falar sobre prevenção, mas só complementando, que eu acho muito importante, né, o que ela trouxe, é que a maioria dos casos que o paciente não busca ajuda porque ele tem uma crítica reduzida sobre isso. Então, os familiares... Pensa que não é tão sério. Exato. Aí os familiares é que vão observando e que fazem essa intervenção. Então, é importante, né? Claro que nós tenhamos essa informação, mas que nossos familiares também tenham essas informações, né? Entendi. Quanto à prevenção, existem estudos, né, bem concretos que se fala em quão é importante o comer em família. Fazer as refeições em família. Né? Eu já não sabia. Isso faz diferença, reduz índices de transtornos alimentares para essas, né, crianças e adolescentes que comem em família, especialmente aos pais, né? Em geral, acontece muito de quem desenvolve esses transtornos, né? Comer correto com vários nutrientes, né? Isso faz com que eu não consiga estudar melhor, não tenha uma deficiência de vitamina, né? Então, acho que mais importante do que a cobrança estética também familiar sobre o corpo magro vamos comer saudável, sim, né? Para promoção de fato de saúde. Não tornar nenhum alimento vilão, né? Exato. Não comer para não engordar ou comer só para emagrecer, né? Mas comer para se nutrir. Exato. Que é o papel da comida. Claro, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Hoje, que nem eu falei, talvez eu não esteja no meu corpo ideal, mas pra mim isso não é o mais importante hoje. O mais importante é a minha saúde. E você usa a comida a seu favor, né? Pra você ficar inteligente, pra você ficar disposto pro seu trabalho, pra você se reunir com os amigos. E hoje tem, principalmente aqui em São Paulo, tem comida pra todos os tipos, né? Se você tem alergia, se você não pode de comida com leite, se você tá de dieta, se não tá de dieta. Então eu fiquei, parabéns, viu? Parabéns, porque esse entendimento não é fácil, né, doutora Suzane? Não. E não ela, é fácil. Né, você teve toda uma estrutura, né, multidisciplinar que te ajudou. E é importante também que entenda que os biotipos são diferentes, né? A gente não tem um padrão só. Exato. Não dá para uma
moça que né, tem toda uma genética, Isso, né, um biotipo diferente, é. querer se enquadrar dentro de um padrão que não é o seu biotipo. Eu nunca fui, por exemplo, uma menina magrinha, né? Eu sou alta, eu tenho quase 1,70, né? A minha estrutura corporal é de uma mulher grande, né? Então, o que é que eu observo? O tipo de comida que eu tô comendo, o que é que ela me faz sentir, né? Tipo assim, poxa, não vou comer um café com pão 9 horas da noite, né? Isso não vai me fazer bem, né? O que me faz bem, vou tomar um chazinho com tapioca, né? Então, é você dar pra comida um lugar bom, né, na sua vida, e não ficar com essa pressão, né, de só, vou comer, vou engordar, se não vou comer pra eu emagrecer, senão aí começa a vir os distúrbios, né, doutora? Exato. Evitar, por exemplo, eu fui no final de semana e comi demais, aí no outro dia eu vou ficar o dia inteiro sem me alimentar. Dia do lixo, que as pessoas falam, hoje é meu dia do lixo. Olha onde é que coloca a comida, gente, não vamos fazer isso com comida, né? Dia do lixo, aí você come uma pizza, que é um alimento maravilhoso, é dia do lixo, né? Então a gente vai evitar essas coisas, né? Sim, quando eu digo esses comportamentos purgativos, né, de ficar muito tempo sem ingesta calórica, ou acontece muitas vezes também da pessoa que comeu demais num dia, no outro dia ingerir, por exemplo, laxantes, diuréticos, né, podendo comprometer inclusive a sua saúde física, né, a gente conversou um pouquinho antes sobre a gravidade, né, dos transtornos alimentares, e dentro da psiquiatria são transtornos realmente com grandes índices de letalidade, especialmente por consequência das deficiências nutricionais que podem gerar consequências cardiovasculares, né? E muito comumente os transtornos alimentares estão ali junto com outros sintomas psiquiátricos, com outros transtornos psiquiátricos. Sim. Nunca é uma coisa isolada, né, doutora? Exatamente. E outra complicação importante é o suicídio, né? Então, por isso é uma das doenças dentro da psiquiatria que tem um grande índice de letalidade, que nós temos que colocar luz sobre esse assunto, né? Excelente. Muito obrigada, doutora Suzane, pela participação. Foi ótimo receber você aqui novamente. Obrigada. E obrigada, Letícia. Parabéns, viu? Gostei muito de conversar com você. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer, muito obrigada. O VidãoCast de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo domingo, às 8h30 da manhã, aqui na TV Guararapes. Até lá!